jogador vai dormir e estamos ouvindo uma música de fundo bem esquisita. Quando o jogador acorda, ela corta simplesmente. Ele vai até o Faust, só que percebeu? Ele mudou de lugar. Mas parece que o jogador não percebeu isso. Ele até pergunta se ele não quer explorar, encontrar algumas vilas e pegar algumas trocas, enfim. Mas ele diz que não. Mas aí o jogador percebe que ele é o oposto do Varus. Varus sempre diz a verdade e Faust sempre diz a mentira, o contrário da verdade, a falsidade. Até que ele pegou ele de surpresa, dizendo que ele nunca está online. Percebe? Ele sempre diz o contrário da verdade, ou seja, a mentira, né? Então aquela vez que o jogador pergunta onde está a caverna mais próxima, ele diz 300 blocos para cima. Mas na verdade era 300 blocos para baixo? Até acho 300 blocos que passou do limite e já estaríamos no Void. Mas mesmo assim, acho que vocês entenderam. O jogador sai para explorar e ele encontra um posto avançado. É um indício que ele está depois da 1.14. Também tem aquele minério de carvão bem ali no fundo. Podemos ver que está antes da 1.16. Tem 1.14 e 1.15 ali. Mas temos outro indício que é depois disso, por causa das colinas que geram depois da 1.18. Se fosse 1.17 para baixo, seria mais planos e nem tão altos assim. Mas a versão nem é tão importante assim, que até mesmo no mundo do Faust não geram criaturas UX, mesmo o jogador estando no modo hard, olha só. E outra coisa também, o jogador nunca teve fome. Então o que é isso, pessoal? E no baú ele sobe no posto avançado, não tem nada. Parece que alguém teve aqui antes, eliminou os saqueadores e por que baús estão vazios? O jogador fez uma pergunta ao Faust se ele tinha saqueado hoje, mas o Faust diz que sim, ou seja, ele não saqueou hoje. Então quem saqueou? Não faz sentido. Mas o jogador continua explorando até que ele encontra uma vila bem de longe, mas uma vila diferente, uma vila abandonada. Vilas abandonadas sim, pode gerar Minecraft e Java, porém são bem raras. E claro, não existe nenhum aldeão normal, apenas zumbis, mas até aqui, pessoal, não tem isso. E outra coisa bem estranha aqui, todos os baús também estão vazios, sem mobs UX, sem loots de baús. O que está acontecendo? O jogador continua até que ele vê de longe placas, sim, ou seja, a gente passou por aqui antes dele. O jogador dá zoom e começa a correr desesperado. Pera aí, mas ele não tá no single player? E isso são sinais de civilização, de pessoas. O jogador corre desesperado e comenta essa situação para o Faust e faz a pergunta direta: eu estou sozinho neste mundo? E Faust diz, sim, está sozinho. Significa que ele não está longe. Continue procurando a outra vila ao sul dela. Sim, vá para lá do norte, Lovett, e sente lá. Quem é Lovett? Bom, será que é outra jogadora? Aparentemente sim, né? O jogador comenta o que aconteceu com a vila e Faust diz que os aldeões saíram de férias? Cara, eu não consigo entender, mas tipo, o que seria o contrário de férias? Férias, você sai de um local de origem e vai para outro para visitar por alguns dias ou umas horas. E será que tipo, morreram? Sendo mais direto. Enfim, eu não consegui entender muito não. Férias, tipo, saíram para de férias? Mas a resposta para as placas foi a mais aleatória de todas. Elas aprendem a se autocolocar, ou seja, não foram colocadas sozinhas, né? O jogador vai até as placas e vê o que tinha no baú, mas não tinha nada. E ele vai ler as placas e lê. Até que ele para por um instante, abre a bancada de trabalho e constrói uma placa e deixa a mensagem: quem é você? O jogador deixa a vila e corre para casa, e a noite cai muito rápido, dando aquele breu e comenta sobre Faust. E aliás, ele comenta que disse acima, né, o que eu disse acima, sobre a caverna, que mais de 300 blocos para baixo seria o Void. Can you please put me down? I want to talk to you. Wait, Faust, I can already see the house. No. I don't want them hearing us. What did you want to tell me, Faust? Since you already know about Verity, I assume that you know what we turn into. Well, I do, but you're not like him, right? Tomorrow is my last day. If I become a monster, will you stop me? Falsity, what? You're not a monster, right? You don't even know what I am. So please, when I turn into one of them, don't run away. Falsity, you're being confusing. Let's just go. Mas a partir daqui o clima do vídeo começa a ficar mais pesado. Faust diz para o jogador colocá-lo no chão porque queria conversar com ele, mas o jogador insiste dizendo que ele já está chegando em casa, mas Faust diz que não. Ele diz: não quero que eles nos ouçam. Tá, eles quem?
Mas o jogador coloca uma bolinha no chão e Faust comenta isso, dizendo que é o último dia dele, que sim, ele vai para o terceiro dia, que já adianta que ele vai se transformar naquele monstro e ele não pode fugir. Mas será que é verdade mesmo ou será que é apenas mais uma mentira? Bom, o jogador vai até a casa, coloca o Faust no seu quartinho e vai dormir. De manhã, ele vai vê-lo e a bolinha está sem rosto, parada. E o jogador sabe muito bem o que isso significa. Ele sai da casa, passa pelo posto Pillage e volta até a vila. E volta até a placa sem resposta. Vai até a floresta e encontra um portal arruinado, ou seja, está depois da 1.16. E podemos ver a textura antiga da Obsidian chorando, cara. Mano, era muito estranho. Nem sei por que o jogador usa essa textura antiga. Mas enfim, o jogador está na floresta novamente e a noite cai. Até que ele encontra um brilho de fundo. Não é lava, é uma tocha. Alguém entrou nesta caverna. A versão é algo confuso, que sim, a versão mais recente, porém com essa textura antiga, ainda não consegui entender o da textura. Mas perceba, o jogador fica com fome agora, mas ainda está sem mobs o X. O jogador vai seguindo as tochas até que ele encontra um diamante, né? Mas não tinha picareta de ferro. Então ele tenta encontrar ferro voltando um pouco, mas não acha. E quando ele volta para onde veio, ele percebe: essas tochas não estavam aqui antes. Estavam formando um novo caminho. O jogador segue o caminho e encontra outro jogador minerando diamante. Ou seja, ele realmente não está sozinho. Será quem é esse jogador? E será que ele ficou preso nesse mundo ou algo errado, afim? Ele tem outra bolinha, mas não é o Varus e nem o Faust. Ela é rosa. Será que é aquela Loft que está aparecendo na placa? Ainda não sabemos o que é, mas o jogador estava espionando até que o outro jogador percebe e começa a persegui-lo. O jogador corre e ela vem atrás. O jogador fica sem saída e sem saber o que fazer, ele se esconde embaixo de alguns cascalhos. Mas a jogadora chega, começa a quebrar os blocos em volta, mas algo errado. Parece que ela já sabia que o jogador estava ali. Afinal, ouvimos ela quebrando os blocos em volta dele. Parece que ela estava fazendo tipo uma armadilha, sabe? Até que para o som. Ele sai e parece que estava tudo normal. Não sei onde veio aquele som de pedra, mas o mais importante, ele não está sozinho. O jogador precisa se equipar, então ele pega ferro e sai da caverna, e por sorte está perto de sua casa. Ele entra e Faust ainda está lá, porém sem rosto. O jogador coloca os ferros na fornalha e tenta dormir. Exatamente, tenta. Faust está te observando, você não pode dormir agora. Ele já sabe o que é a criatura, e a música antiga começa a tocar. O jogador fica desesperado, mas tenta manter a calma. Ele vai até fora com sua lanterna, e ele olha para o lado e está lá, a criatura.